Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Jeroboão estava com 800.000 soldados, Abias com apenas 400.000 soldados. No entanto, essa minoria não foi desvantagem, porque Deus estava com eles. Você lê o segundo capítulo de Crônicas, capítulo 13, enquanto Abias estava realmente queimando incenso ao Senhor, procurando ser fiéis, Jeroboão estava idólatra, estava realmente desobedecendo a Deus e se aliando a Belial. Portanto, essa vantagem que tinha, no caso Jeroboão, de pessoas, mas não tinha Deus com eles. O Senhor disse para nós não temermos a multidão. Você com Deus é a maioria contra os demônios, não contra pessoas, sabe? Mas isso é um símbolo para nós vermos que quando a minoria clamou, Deus livrou. Pessoalmente ele se envolveu, porque Deus, como diz em Isaías 64:4, nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Deus passa os seus olhos por toda a terra, procurando alguém cujo coração esteja inteiro nele, para se mostrar forte com este homem. E Deus faz realmente distinção entre aqueles que são sinceros pelo sangue de Jesus e aqueles que estão brincando. Certamente Deus é um Deus que faz justiça na terra, como em 2 Crônicas, onde Josafá colocou os adoradores na frente da batalha e Deus lhe deu vitória pessoalmente de um exército muito maior que vinha contra ele. O salmista chega a dizer que ainda que um exército, uma cidade se levantasse contra ele, ele não temeria. O Senhor realmente está com aqueles que estão com ele. E é muito importante nós estarmos no temor do Senhor, debaixo do sangue de Jesus, procurando viver para a glória de Deus, porque nós não compreendemos no mundo espiritual as batalhas invisíveis que estamos passando. Aqui em 1 Samuel capítulo 23, Saul perseguia injustamente a Davi e estava inspirado por um espírito imundo e tinha um exército. Olha que coisa tremenda, pessoal. No versículo 26 do capítulo 23, 1 Samuel 23, 26. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou em escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chama Rocha de Divisões. Não é interessante que no momento em que Saul chega até Davi, que era um plano dele muito importante, no momento em que ele tem acesso e ele está com um exército grande, ele chega, ele consegue agora pegar Davi, vêm os inimigos, os filisteus, e Saul tem que abortar a missão, desistir e ir contra os filisteus. Davi é livre no último momento, porque Deus queria que Davi reinasse, da sua genealogia viria o Messias. Como Deus pode orquestrar isto, meus irmãos? O Senhor dos Exércitos. Bem no momento em que Saul iria ter vantagem sobre Davi com seus poucos homens, os filisteus vêm contra Saul e Saul precisa voltar para trás para uma outra guerra. É como Deus orquestra e supervisiona, meus irmãos. Aquele que toca em vocês, toca na menina dos olhos do Senhor, se realmente você está procurando ser fiel. Como Deus protege aqueles que temem ao Senhor,
que o buscam de todo o coração. Como Deus os promove, como Deus os restaura, como Deus abre oportunidades, como Deus dá o santo livramento, como o pastor Iclávio sempre fala na oração. Dai, Senhor, o grande livramento. Nós podemos ver que a presença de Deus conosco está aliado a nós estarmos com Ele. É muito importante compreender que Deus criou todas as criaturas, Ele é o Criador e quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2,4. No entanto, embora Ele seja onipresente, esteja em todos os lugares, Ele só se manifesta aonde é adorado e aonde está limpo pelo sangue de Jesus. Porque Ele é santo, santo. Você pode ver, meus amados irmãos, que Deus, Ele está conosco. É o que diz a Bíblia, enquanto estamos com Ele, 2 Crônicas 15:2. Se nós o buscarmos, o acharemos, Ele deixará se achar. Se chegarmos a Ele se chegará a nós, como diz Tiago 4. Mas se nós nos afastarmos, Ele respeitará essa distância e o inimigo virá. Afastando-se da luz, apanhamos das trevas. As trevas nos apanham. A Bíblia diz, andai na luz, lá em 1 João, para que as trevas não vos apanhem. Porque o diabo anda como um leão rugindo ao derredor, procurando a quem possa tragar, e se a pessoa der brecha e oportunidade de não se arrepender, ela está perdida, porque nós não temos outra defesa. O único refúgio e fortaleza contra os principados e potestades é a graça. Por isso, valorize a presença do Senhor, não extinga, não entristeça o Espírito Santo, não se afaste, não venha a se entregar à preguiça, às distrações, ao mundanismo, não venha realmente se tornar uma pessoa fria e insensível, como um cão que volta para o vômito ou como uma porca lavada que volta para a lama. Muito pelo contrário, que a nossa comunhão com o Senhor possa progredir e avançar, porque é para isso que somos chamados de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Nesse tempo onde o amor de quase todos está esfriando, eu quero convidar você a pegar firme, com diligência, em consagração e entrega de coração. Em toda a Bíblia mostra que aqueles que se achegaram a Deus com o coração sincero, o Senhor não os desamparou. Salmo 9, versículo 10. Mesmo estando em minoria, como os 300 de Gideão, olha, meus irmãos, 300 de Gideão. A Bíblia diz que o exército que veio contra ele, de midianitas, amalequitas e todos os filhos do Oriente, era uma multidão inumerável. Mas veja só que o Senhor estava com Gideão. Assim como Israel parecia em minoria diante dos egípcios e todo o império, mas veja como o Senhor é poderoso para livrar o fraco e o pequeno, na sua condição humana, daqueles numerosos e grandiosos. Deus opera através daqueles que nada são, para confundir e envergonhar aqueles que pensam que são. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. A grandeza de Deus em operar através dos humildes e tementes. Aí vemos a sua grandeza, como ele disse para Gideão, para que não pense que foi vocês que se livraram, por isso eu vou enviar poucos homens, para que veja que é algo realmente da mão do Senhor, que o homem não poderia fazer. Como poderia Moisés livrar todo o povo do império de Faraó? Assim, você que está numa situação aparente desvantagem, se você está com Deus, você é a maioria absoluta. E se você clamar, o Senhor livrará a nação. Por isso nós vemos que o Senhor está conosco como um guerreiro invencível. 1 de vós perseguirá 1000, 2 de vós perseguirão 10.000. A grandiosidade de Deus conosco, ela é infinita, porque Ele é o único Criador, Ele é o único onipotente. Se Ele põe a mão na corda, nesse cabo de guerra pode ter milhões do lado de lá e só você do lado de cá, não importa. A mão do Senhor é maior que o mundo inteiro. A mão do Senhor é maior que toda a feitiçaria, a bruxaria, que o inferno inteiro. Não importa que muitos estejam contra você, se Deus está com você, você vai vencer. Não importa quantos te rejeitam ou te invejam, se Deus está com você, você vai vencer. Por isso é importante você estar com Ele, porque Deus fez provisão no Calvário e nos deu o Espírito Santo. Agora nós precisamos comunhão mais profunda com Deus a cada dia, uma pegada firme, em nome de Jesus. Amém?